Olá, comandantes! Tudo jóia? Vamos continuar aqui nossas aulas do nosso curso de navegação aérea para piloto privado, voltado à navegação visual, tá? E nesse segundo bloco a gente vai dividir ele em duas aulas. Vamos falar aqui de unidades de medida e introdução à matemática, tá? As unidades de medida, para quem já passou pelos cursos, por exemplo, de meteorologia e teoria de voo oferecidos por nós, já está habituado com elas, já está familiarizado com essas unidades de medida. Tá? E a questão da matemática em si, a gente vai aqui nessa aula relembrar os conceitos necessários, tá? Aqueles que você já deve trazer do seu ensino médio, que a gente vai utilizar para poder fazer os nossos cálculos de navegação e também fazer as questões da banca da ANAC, que tem questão com cálculo na parte de navegação. Para piloto privado é mais simples, já na fase de piloto comercial, que é o próximo curso que você vai fazer com a gente, você tem que fazer uma navegação completa. As 20 questões da banca da ANAC de PC são todas baseadas em um planejamento de voo. Claro que por instrumentos também, né? Mas essa parte de instrumento é justamente o que você vai estudar em PC. Aqui a gente está fazendo navega visual, beleza? Então, vamos começar com vocês nessas unidades de medida que eu garanto que você vai utilizar não só para a banca, mas para o resto da sua vida. Tranquilo? Então, pega uma caneta, seu caderninho aí, que você está usando para anotar, fazer as anotações durante as nossas aulas e mãos à obra. Tela cheia, edição. Vamos lá, unidade de distância primeiramente, tá? A gente tem o conceito de que uma milha náutica, que se coloca em inglês, né, nautical mile, tá? Uma nautical mile, ela possui 1.852 metros, ou 1,852 quilômetros. Tranquilo? Já uma milha náutica, em comparação à milha terrestre, a milha náutica equivale a 1,150 milha terrestre. Tranquilo? E para você que vai utilizar também algumas aeronaves e alguns conceitos em milha terrestre, tá? A diferenciação é de que uma milha terrestre equivale a 1.609 metros, ou 1,609 quilômetros. Beleza? E essas unidades de milha náutica e milha terrestre a gente vai utilizar assim. Porque alguns velocímetros de aeronaves que você vai voar, principalmente nesse começo da sua carreira aeronáutica, que são aeronaves de pequeno porte, com instrumentos um pouco mais, vamos chamar de arcaicos, apesar de serem seguros e a gente continua voando até hoje utilizando. Tá? Mas esses instrumentos, você vai ter velocímetro que ele tá calibrado em nós, tá? Ele tem a definição dele, as unidades dele em nós, e alguns outros velocímetros, por exemplo, você vai utilizá-lo em milhas por hora. Então você precisa saber a diferença, coloca aí na sua cabeça, vamos até já para o quadro que eu não quero que você esqueça nunca mais, tá? Vamos lá, uma nautical mile é igual a 1.852 metros, tá? Ou 1,852 quilômetros. Uma milha terrestre, stated mile, é igual a 1.609 metros. Eu preciso que você anote isso no seu caderno e na sua mente. Tranquilo? Vamos voltar para a tela cheia para falar para vocês das unidades de medida de velocidade. O que é o nó? Um nó são 1.852 metros por hora, ou 1,852 quilômetros por hora. A equivalência do nó para a milha terrestre é 1,15 milha terrestre por hora. Tá? E uma milha terrestre por hora são 1.609 metros por hora, ou 1,609 km por hora. Tranquilo? Qual que é a noção de nó, comandante? Um pouquinho de curiosidade mais uma vez. As embarcações, as naus e caravelas utilizadas pelos descobridores, né, e pelos desbravadores que deram a volta na África, como Marco Polo, ou que chegaram aqui no Brasil, como Pinzon, que foi antes até de Américo Vespúcio, que foi antes até de Cristóvão Colombo, tá? Esses caras tinham cordas quilométricas nesses navios. E para medir a velocidade do desenvolvimento desse navio no mar,
você tinha uma corda a cada um nó, a cada 1.852 metros nessa corda. E aí o que acontecia? Soltava-se a corda no mar e o navio continuava navegando na direção dele, né? Media-se em 1 hora quantos nós saíam do barco e caíam no mar. E tinha-se aí o conceito de a quantos nós você está navegando. Beleza? Então vamos passar para o nosso próximo slide, comandantes. Vamos voltar aqui antes do próximo slide. Não esqueça nunca mais também, tá? Conceito que você vai usar para o resto da vida e a gente vai fazer cálculos da sua navegação, do seu planejamento usando esses conceitos. Um nó são 1.852 metros em 1 hora. Unidade de velocidade, beleza? E uma nautical mile por hora é igual a 1.609 metros por hora, comandante. Tranquilo? Lembrando que, vou colocar aqui em cima porque é isso, tá? Um nó é uma nautical mile por hora. Beleza? E já stated mile, corrigi aqui que eu coloquei NM aqui, comandante. Só aqui, ó. Stated mile são 1.609, tá? Milha terrestre, uma stated mile por hora, 1.609 metros. Beleza? Agora sim, edição em tela cheia. Unidades de medida. Esse tipo de unidade de medida, eu vou precisar que você saiba, tá? Mas não decorado, comandante. A gente tem um instrumento que vai fazer parte das nossas últimas aulas de navegação aqui, que chama computador de voo. Você pode pesquisar isso aí no Google agora que você vai ver. Inclusive, aconselho a todos, tá, adquirirem já os seus computadores de voo ou baixarem um aplicativo grátis no celular, Flight Computer. Eu vou deixar aqui no link, tá, da descrição do vídeo. E vocês entram aí, pelo menos baixa esse Flight Computer aí, que você vai conseguir fazer essas conversões sem ter que decorar esses números, tá? Mas faz parte da matéria, a gente tem que passar para vocês. Um galão estadunidense, ele é igual a 3,78 litros. Pode ir anotando aí, tá? 1 quilograma é igual a 2,2 libras. E 1 metro são 3,28 pés. Beleza? O que eu preciso que você saiba, tá? Entre esses três aí, eu não estou desmerecendo parte ou não do conhecimento. Mas, por exemplo, galão americano para litro, litro para galão americano, quilograma para libra, libra para quilograma, ou até libra para galão americano, ou outras medidas, você vai fazer esses cálculos aí no computador de voo. E vai ser fácil, vai fazer parte de algumas das últimas aulas nossas no curso de navegação, beleza? Mas eu quero que você saiba pro resto da vida aí, isso aí tem que entrar na sua mente, tá? 1 metro são 3,28 pés. E pés a gente usa em inglês também, tá? Nó é em inglês, knot, e pé a gente usa foot para um pé e feet para mais de um pé. Então, 1 metro são 3 pés. Pode usar também 3,3 pés quando você for fazer uma conta, que vai ser a mais aproximada, tá? E um pé, um feet, é igual a 0,328. São 32 centímetros. E da onde que vem essa medida? Mais um pouco de curiosidade. Eu não sei exatamente o nome desse rei, mas esse rei inglês que padronizou no reinado dele algumas medidas. Tá? Ele padronizou o yard, né, que são as jardas, ele padronizou medidas de peso que são utilizadas na Inglaterra e nos Estados Unidos até hoje. Ele padronizou também que a medida de distância horizontal seria em pés. Na verdade, lá horizontal, é porque na aviação a gente utiliza os pés como distância vertical. Distância horizontal a gente usa milhas náuticas, quilômetros ou milhas terrestres. Tá? E esse rei, ele decidiu que a unidade de medida de pé seria o tamanho do pé dele, 32 centímetros, 32,8 centímetros. Então, vamos falar agora das unidades geodésicas, beleza? Aqui a gente vai diferenciar, tá, alguns conceitos matemáticos que a gente vai
tratar graus, minutos e segundos de ângulo como distâncias, tá? Então, eu quero que você aprenda essa comparação aqui nesse momento, para a gente poder levar essa aula para frente quando a gente começar a estudar os fusos, que a gente vai precisar fazer cálculos com graus, minutos e segundos, inclusive transferi-los para distâncias também. Não é um bicho de sete cabeças, é por isso que a gente está entrando na matemática básica aqui, fazendo a conceituação e relembrando os cálculos básicos. Então vamos para a tela cheia, comandantes? Vamos lá, unidades geodésicas. 1 grau, tá? 1 grau de distância nesses 360 graus de giro da Terra equivale a 60 minutos. Isso aí a gente sabe, 60 minutos, 1 grau. 60 segundos, 1 minuto. Beleza? 1 grau também que você vê no seu mapa dessa unidade da Terra, dos 360 graus da Terra, equivale a 60 milhas náuticas. Tranquilo? E 1 minuto é igual a 1 milha náutica. Eu preciso que você aprenda esse conceito aí, deixe ele anotado, porque nas aulas posteriores, quando a gente for falar de fuso horário, a gente vai utilizar muito esse conceito. Na verdade, a gente vai começar até a fazer uns cálculos de graus antes e relembrar aqui, tá? Para posteriormente falar de latitude média, longitude média e colatitude também, é o cálculo de colatitude, beleza? Quase que me foge aqui, comandantes. Vamos nessa. Grandezas diretamente proporcionais. A razão entre os valores da primeira grandeza é igual à razão entre os valores da segunda grandeza. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quanto maior a distância, maior o tempo. Tá? E o contrário é válido também. Quanto menor a distância, menor o tempo. Outro conceito que é diretamente proporcional é o de combustível e autonomia. Quanto mais combustível você tem, mais autonomia você tem. Quanto menos combustível você tem, menos autonomia você tem. É diretamente proporcional. Dois outros conceitos são massa e peso. Com maior a massa, maior o peso. E isso a gente considerando que está na atmosfera terrestre com aceleração da gravidade de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Passando para o nosso próximo slide, vamos dar alguns exemplos agora de grandezas inversamente proporcionais na tela cheia para vocês. A razão entre os valores da primeira grandeza é inversa à razão entre os valores da segunda grandeza. O que isso quer dizer? Que se a velocidade for maior, meu tempo é menor. Com mais rápido, mais rápido. Né? Com mais rápido, menor o tempo. Né? Outros conceitos também são de pressão e volume. Com maior a pressão, menor o volume. Com menor o volume, maior a pressão. Vamos dar um pouquinho desses conceitos aqui? Vamos colocar bem aqui, que eu quero deixar um pouco de quadro ali para a gente poder fazer nossos cálculos, que a gente ainda vai fazer um pouquinho nessa aula, tá? Então, voltando um pouco para vocês, vamos lá, para deixar no quadro, tá? Distância, tempo, são diretamente proporcionais. O que é isso? Com maior a distância, maior o tempo. Com menor a distância, menor o tempo. Isso nunca vai se alterar. Beleza? Vamos dar o conceito de massa e peso também. Tá? Diretamente proporcionais. Massa e peso. Eles são diretamente proporcionais. E os exemplos de inversamente proporcionais, você está vendo aí em tela cheia. Beleza? A gente parou um pouco a outra câmera aqui, que ela deu uma parada, mas a gente vai continuar aqui do quadro, tá? Deixar um pouco em tela cheia para a gente poder voltar aqui. Tá ligada? E espero que o microfone esteja sincronizado, edição. Então vamos lá. Isso aqui são diretamente proporcionais, tá? Os inversamente proporcionais são conceitos que você vai utilizar para muitas coisas, tá? Aqui são alguns exemplos. Diretamente e inversamente. Direta e inversa. Razão inversa é velocidade e tempo. O que isso quer dizer? Com maior minha velocidade, menor vai ser meu tempo. E já com menor minha velocidade, maior vai ser meu tempo. Quando a gente falar de pressão e volume, a gente também vai ser inversamente proporcional. Com maior a pressão, menor o volume. Com menor a pressão,
maior o volume de um fluido. Tranquilo? Agora a gente vai relembrar alguns pequenos conceitos, tá, do seu ensino fundamental e médio, para você poder ter fresquinho na sua cabeça os tipos de cálculo que a gente vai utilizar para fazer nossas navegações. Tá? E uma coisa eu posso deixar muito claro, não é cálculo de engenharia, a gente não vai fazer derivada, integral aqui no nosso curso. A maioria dos cálculos que você vai fazer ou vai ser com utilização de fórmulas existentes, tá? Ou vai ser regra de 3. A maioria dos cálculos para piloto de avião são esses. Não precisa se assustar porque não é um bicho de 7 cabeças. Tá? Então, em tela cheia aí para vocês, só para ler um pouquinho do primeiro exemplo. Tá? Se eu voei 45 milhas em meia hora, quanto eu vou voar em 2 horas? Vamos fazer esse conceito aqui, ó, exercício 1. O que eu peço para todo mundo? Primeiro, pega os seus dados todos. Se ele está dizendo que você voou 45 nautical miles em 30 minutos, foi? Em meia hora, exatamente. Eu vou colocar aqui como 30 minutos, tá? Se eu voei 45 milhas náuticas em 30 minutos, em 2 horas vai ser quanto? 120 minutos, né? Então, vamos colocar aqui 120 minutos. Eu vou voar X. Beleza? A gente já pode tirar uma lógica, tá? Porque você vai ver em tela cheia que ele está utilizando meio como meia hora, 0,5. A gente pode trabalhar assim com minutos, pode utilizar o exemplo que você está vendo em tela cheia, tá? Ou a gente pode utilizar essa lógica aqui, ó, transformar em hora, tá? Fazer o seguinte, isso aqui é um X, tá? Se eu voei 45 em meia hora, quer dizer que eu voo 90 em 1 hora, não é? Já vai facilitar nosso cálculo. Então, quer dizer que em 2 horas eu vou voar X. Já facilitei um pouco mais, mas vamos começar por aqui. Tá? O que a gente tem que fazer aqui? A nossa regrinha de 3. X vezes 30 é igual a 45 vezes 120. X é igual a 45 vezes 120 minutos dividido por 30. Beleza? E a resposta seria a mesma se a gente fizer essa fórmula aqui. X é igual a 90 vezes 2. Se ele voa 45 milhas náuticas em meia hora, voa 90 em 1 hora. Se ele voa 90 milhas náuticas em 1 hora, ele vai gastar quantas horas? Quantas milhas náuticas em 2 horas? 190 vezes 2. É 90 vezes 2, que vai dar 180 milhas náuticas. Beleza? E o resultado aqui vai dar 180 também. Nautical miles. Duas formas da gente fazer. Beleza? Voltando em tela cheia aí, edição. Próximo exemplo. Se em 40 minutos um avião consome 70 litros de combustível, quanto que ele vai consumir em 2 horas e 10? O que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer o exercício 2 no quadro. 2. Se ele em 40 minutos voa, consome, na verdade, que é o exemplo aí, tá? O consumo é de 70 litros, tá? Ele quer saber em 2 horas e 10 minutos. 2 horas e 10 minutos vai dar 120, 130 minutos. 130 minutos em X. Vamos lá para a nossa regrinha de 3. 130 vezes 70. Eu vou tirar o X aqui, vou deixar um ponto, porque a gente já tem o fator X, tá? É igual a X vezes 40. Ou seja, X é igual a 130 vezes 70 dividido por 40. Se a gente for fazer o nosso cálculo aqui, a gente corta o zero, né? Vamos relembrar a matemática, comandante. Inclusive, eu vou fazer um pequeno adendo. Quem tiver dificuldade real na matemática básica, eu aconselho, tá, procurar, sinceramente, um Kumon que ajuda pra caramba e tem uma evolução rápida. Ou um professor particular que seja, pega um material de matemática básica e se dedica. Tá? Porque aqui eu preciso que você já venha com um diploma de ensino médio. E quem saiu do ensino médio é necessário que já domine esse tipo de cálculo. Se há dificuldade, eu aconselho que você se dedique, que você vai longe. Beleza? É só estudar. Então vamos lá.
130 vezes 7, ó, vou até usar a calculadora que eu não preciso ser genial também demais. Vamos facilitar a nossa vida, né? Inclusive durante a sua banca da ANAC, tá? Você vai poder utilizar a calculadora, só que eles dão a calculadora básica lá. 130 vezes 7 dividido por 4. 227,5 litros. Show de bola? 227,5 litros. Olha lá em tela cheia, é o resultado da nossa regrinha de 3. Vamos dar um exemplo rápido aí também da regra de 3 inversa, tá? Na verdade, toda a regra de 3 é só você colocar os fatores na fórmula e acabou o assunto. Então, primeira coisa que a gente faz é separar os fatores. Então, vamos para o exercício 3 bem aqui, que eu ainda tenho mais exercícios para passar para vocês. Tá? 6 operários gastam 15 dias para fazer um trabalho. Quantos dias, ó o X aí, gastarão 10 operários? Beleza? Então, vai ser 10 vezes 15 dividido por 6. É igual a X. Tranquilo? E X vai ser igual a 9 dias. Mais um exemplo rápido e básico de como você vai fazer uma regra de 3. Tranquilo? E para fechar aqui os nossos exercícios, tela cheia, edição, vamos dar um exemplo de média aritmética, que a gente vai também utilizar na aviação. Por exemplo, se eu fiz 2 provas, aqui, média aritmética, tá? Vamos lá, eu fiz 2 provas, tirei 6 na primeira e 9 na segunda. Qual foi a minha média? Quem já está ligado na matemática aí já tem até a resposta, né? Então, na minha primeira prova eu tirei 6, na segunda eu tirei 9, e foram 2 provas, então eu vou somar 6 mais 9 e dividir por 2, beleza? Então, 6 mais 9 dividido por 2 é 15 dividido por 2, que é igual a 7,5. Essa vai ser a sua média. Tranquilo? Tela cheia mais uma vez. Vamos dar um exemplo sobre a aviação, comandantes. Num avião embarcam vários passageiros. Segue o peso de cada um. 76 kg, 50 kg, 102 kg, 91 kg e 67 kg. Qual é a média de peso por passageiro? O que a gente vai fazer, comandantes? Vamos pegar o peso de todo mundo, 76, mais 50, mais 102, mais 91, mais 67. E isso a gente vai dividir por 1, 2, 3, 4, 5 passageiros. O resultado dessa divisão é 77,2 quilogramas. Tá joia? Por aqui, nessa aula, a gente termina, mas vamos continuar no nosso próximo vídeo falando de unidade de medida e introdução à matemática. A partir do próximo vídeo, vamos tratar mais profundamente de questões angulares, como se faz somas e subtrações com graus, minutos e segundos, e vamos se aprofundar cada vez mais para passar na banca junto, beleza? Faça seus exercícios, faça simulados, procure o pessoal que tem simulados, a gente tem uma parceria, tem um link aqui na descrição desse vídeo para você, só clicar e adquirir os simulados, estude, não é só assistir o vídeo e dormir, você precisa estudar, pega o livro, faz muito exercício, e o segredo para você passar é fazer simulado. Se tiver dúvida, entre em contato, pelo fórum, pelo WhatsApp, pelo e-mail, e a gente se vê no próximo vídeo, continuando com unidade de medida e introdução à matemática. Valeu!